gigantesca. E todo mundo sentiu a presença de Deus. E eu quero que vocês mulheres, vocês homens dessa casa, se apresentem para a obra. Porque o pastor não pode ficar pregando todo domingo, o pastor não pode, hoje eu não vim para a escola dominical porque eu passei mal, então não tenho ninguém. Eu preciso levantar pessoas. Aí eu tenho dois diáconos que vai presbítero aqui agora, eu vou ter poucos diáconos para tomar conta da igreja. O que você quer que eu faça? Um diácono está se levantando aqui, mas eu não posso botar ele nem dentro da igreja. Ele vai ser batizado na festa. Vamos preparar ele para o próximo ano. Então, a gente precisa levantar obreiros e obreiras para a casa do Senhor. Entendeu? Vocês sabem muito bem que aí me abre uma brecha. Não abre uma brecha ou não abre? Abre. Porque Fé foi diaconisa na casa do Senhor, porque faltou homem para trabalhar. Se você olhar nas igrejas, é sempre isso: 200 mulheres para 10 homens. Então a gente tem essas dificuldades, né? Mas vamos tocando o nosso barco. Deixa Deus trabalhar. Senhor Jesus, aqui está a tua filha, que já tem orado, já tem apresentado na tua presença, Deus Senhor, a palavra de hoje. Eu escolho em tuas mãos. O Espírito Santo que habita nela já tem lhe dado a oportunidade de falar do amor de Cristo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, seja com ela. O povo de Deus diz: amém. Aleluia. Saudamos a sua igreja com o Pai do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre Daniel. Vamos falar um pouco sobre Daniel. Todos já ouvimos sobre Daniel, já falamos, já ouvimos pregações sobre Daniel, mas Deus palestrou algo no meu coração. Daniel 2, versículo 19. E, gente, para que isso, gente? Pelo amor de Deus, podem sentar, fica à vontade ali. Meu Deus. Ai, amigo Espírito Santo. Bom, Daniel respondeu e disse: bendito seja o nome de Deus, para sempre e sempre, pois seus são a sabedoria e o poder, e ele muda os tempos e as estações, ele remove reis, e ele estabelece reis, ele dá sabedoria ao sábio, e conhecimento àqueles que conhecem o entendimento. Ele revela as coisas secretas e profundas. Ele sabe o que há na escuridão, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, a tu, Deus dos meus pais, que me deste sabedoria e poder, e me fizeste conhecer agora o que nós despejamos de ti, pois tu nos destes a conhecer agora o assunto do rei. O tema dessa palavra é o Deus que revela mistérios, muda as estações e estabelece reinos. Aleluia. Quem foi Daniel? Daniel foi um nobre judeu, profeta e estadista, exilado na Babilônia após a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, por volta de 605 ano antes de Cristo, reconhecido por sua sabedoria, integridade e dom de interpretações. Identidade. Daniel, ele tinha sua identidade como um servo de Deus, identidade como adorar a Deus, a Ele toda a glória, a Ele toda a honra e a todo nome. E quem foi Nabucodonosor? Nabucodonosor foi um homem mais poderoso do mundo na época, que é perturbado por um sonho. Esse livro de Daniel, esse capítulo de Daniel, vai falar sobre o sonho que Nabucodonosor teve. Nabucodonosor teve um sonho e ele foi procurar magos, ele procurou astrólogo, ele procurou feiticeiro, caldeus, para interpretar esse sonho. E nenhum deles conseguiu interpretar. Nenhum deles conseguiram entender o que estava acontecendo. Porém, tinha Daniel. E Daniel estava lá dentro,
porque Daniel foi um dos cativos. E Daniel estava lá e chegou ao conhecimento de Daniel, e Daniel falou assim: por que o rei está tão precipitado? Por que ele está tão precipitado? Eu vou até ele e vou falar com ele. E Daniel foi, só que antes de Daniel ir, Daniel ele orou. Daniel ele foi orar. Qual é o maior segredo de tudo? Oração, identidade como servo de Cristo, integridade como servo de Cristo. Ele foi orar para receber a resposta. A resposta que precisamos não vai vir de outros, vai vir do meu joelho, direcionado a Ele, porque é Ele que vai me falar o que tem que ser feito. Daniel, ele entendeu que é no joelho, ele foi no joelho e foi procurar a resposta da interpretação do rei Nabucodonosor. Foi super tranquilo adiante o rei Nabucodonosor. E fico imaginando agora o rei totalmente apavorado, tentando entender o que estava acontecendo, o que está acontecendo, e ele conseguiu imaginar que era algo muito grave que estava para vir. E Daniel super tranquilo, porque ele estava indo no nome do Senhor. Ele estava entendendo quem estava mostrando para ele, mas primeiro ele foi para o joelho. Aleluia. E algo que me chamou muito a atenção nesse livro de Daniel, nesse capítulo, foi como ele exalta o nome de Deus. Ele muda os tempos e ele muda estações. O cenário que você está vivendo, quem movimenta e governa é Deus. Ele sabe o que você está passando, e é Ele que é o dono do tempo. E o tempo, quem governa é Ele. O tempo, quem determina é Ele. O tempo, quem faz é Ele. E você tem que entender uma coisa. Primeiro, vem primavera, temos a estação do outono, temos a estação do inverno, temos a estação do frio e temos a estação do verão. Cada tempo tem o seu tempo. Cada tempo tem o seu movimento. O tempo do inverno é frio, tem chuva, vem chuva. Muitas das vezes está chovendo, mas é necessário. É necessário a chuva. É necessário que a chuva aconteça. Lá nas partes da agricultura, eles precisam que chova, eles precisam que tenha sol. Então, cada estação que acontece na nossa vida, cada situação que acontece na nossa vida, é o tempo determinado para Deus. É Deus que determina o tempo. Ele está governando, Ele está movimentando. Aleluia. A crise e a insuficiência humana, somos limitados, mas Deus, Ele é ilimitado. Não é pela tua força do seu braço, é pelo Espírito Santo, é pela força dEle. Nós queremos ir muito pelas nossas forças, nós estamos muito presos às coisas dessa terra, mas é nas coisas de Deus, porque Ele é soberano e a Ele toda a glória e a Ele toda a honra. Aleluia. Aleluia. O rei exige um impossível. Os sábios admitem que ninguém pode declarar isso ao rei, senão os deuses. Quantos estão indo procurar resposta em outros lugares, em outros deuses, em outras situações? Não vai achar. É em Deus que você vai encontrar a resposta que você precisa. É no seu joelho e é na oração. Aleluia. Oh, Espírito Santo, a resposta da fé e oração. A oração e comunhão. Daniel não entra em pânico. Ele busca seus amigos para orar. O segredo é revelado não por mérito de Daniel. Quando Deus quer falar algo com nós, não é por mérito de nós. É para a glória dEle. É porque Ele tem algo a fazer. Ele tem uma estratégia para a nossa vida. Aleluia. E o propósito dEle para nossas vidas é chegarmos ao reino. É chegarmos ao galardão. É chegarmos no céu. Mas para chegarmos no céu, nós temos que colocar nossa identidade nele. É adorar. É não se prostrar a outros deuses. É não se prostrar. E deuses não só está falando de estátua.
colocar os nossos corações voltados para Ele. Não ficar preocupado com tantas coisas. Entender que Ele estabelece reinos, que Ele muda estações e que Ele faz e Ele é. Ele é. E se ainda não aconteceu, continue entendendo que Ele é fiel na sua vida. E se ainda não aconteceu, continue entendendo que Ele é fiel na sua vida. Dobre seus joelhos, se prostre diante dEle e fale: Deus, Tu és adorado e não há outro Deus, porque Tu é o único Deus. Não é no controle da minha mão, mas é no Teu controle, porque Tu é o dono do tempo, porque Tu és o dono de tudo. Pai, eu estou aqui, Senhor, me encurvando diante de Ti. Não estou me prostrando às coisas da Babilônia. Estou nos prostrando diante de Ti. Então, Senhor, toma o controle de tudo e faz como Tu queres. Enquanto ficarmos preocupados com as coisas terrenas e esquecemos de nos glorificar diante dEle, e nos esquecemos que a resposta vem dEle e que precisamos fazer a obra dEle, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. A sua enfermidade Ele pode curar. Aquilo que você precisa que se resolva, Ele pode fazer. Mas vamos nos prostrando todos os dias diante dEle. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, vamos nos prostrando diante dEle. Glória a Deus, aleluia. Como uma identidade de servo de Deus. Eu imagino quando Ele não se curvou naquelas estátuas. Eu fico imaginando todos aqueles sábios. Deus pega as coisas mais loucas para confundir os sábios. Deus pega as coisas mais loucas deste mundo para confundir os que sabem. Está aqui na palavra. O livro de Daniel nos ensina isso. Glória a Deus. Porque Nabucodonosor estava confiando naqueles magos, estava confiando nos feiticeiros, estava confiando naqueles que sabiam, mas não conheciam o Deus de Daniel. Aleluia! O Deus de Daniel, Deus Daniel revelou oculto e escondido. O Deus de Daniel revela o que ninguém pode saber. O Deus de Daniel revela. E ele revelou para Daniel. Mas foi tranquilo? Para ele foi, porque ele sabia quem era Deus dele. Nabucodonosor não sabia quem era o Deus, mas Daniel sabia quem era o Deus dele. Aleluia! E que Daniel fez? Dobrou seu joelho e orou. Eu imagino aquele alvoroço. Vamos imaginar aqui? No alvoroço do reino. E ele ainda falou: quem não revelar vão morrer. E eu imagino aqueles todos, né? Poderosos, soberanos, mas não é. Porque o soberano é só Ele. Aleluia. Vamos fazer. E vamos fazer. E estamos fazendo. E nada aconteceu. Nada foi revelado para eles. Mas Daniel dobrou seu joelho, falou com Deus, foi até diante ao rei e falou: aleluia. Oh Espírito Santo, bendito seja o nome de Deus, para sempre, sempre, pois seus são a sabedoria. Olha como Daniel exalta Deus. Nós temos exaltado o nome de Deus, nós temos glorificado como Ele é, para Ele como Ele é. Aleluia. Ele muda os tempos e as estações. Essa palavra, esse versículo, ele muda os tempos e as estações. Não fica parado no tempo, não. Vai fazendo a obra e Ele vai movimentando junto contigo. Eu movimento aqui, Deus movimenta ali. Eu faço aqui e Deus vai fazendo aqui. Enquanto tu movimenta aqui, Deus movimenta
diante dele? Você tem se prostrado diante dele? Diminui em nós e a glória dele cresça. Enquanto nós diminuímos, ele vai crescendo. Enquanto entendemos que não somos nada, mas ele faz. Aleluia. O orgulho de Nabucodonosor. Oh, Espírito Santo. O orgulho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele viu a glória de Deus sobre a vida de Daniel. Mas ainda assim, ele não tinha reconhecido que Deus era Deus. Ele tinha falado que era o Deus dos deuses. Mas enquanto ele não reconheceu que Deus de Daniel não era Deus, Deus teve que abater Nabucodonosor para entender. Até que Nabucodonosor reconheça que ele é Deus. Foi parar até lá no mato. Foi visto até como um animal, comendo coisas de animais. Até que ele reconheça que a glória é de Deus. Gente, a glória é do Senhor. Eu não faço nada se ele não fizer. É ele que movimenta, é ele que instrui, é ele que faz. Tudo que temos não é nada nosso, é dele. É dele. Aleluia. A revelação da estátua, que foi o sonho de Nabucodonosor. A descrição da sucessão de impérios: Babilônia, Medo, Pérsia, Grécia e Romana, simbolizada pela deterioração dos metais, do ouro ao barro, indicando que os reinos humanos se tornam politicamente mais fortes, ferro, mas moralmente e espiritualmente mais frágeis. Essa foi a interpretação que Deus deu a Daniel para Nabucodonosor. A pedra cortada sem auxílio de mãos. O ponto alto da profecia. Uma pedra atinge a base da estátua e se torna uma grande montanha. Isso representa o reino de Deus e o Messias, que não é de origem humana e que se constituirá para sempre. Ele viverá. Deus vive, ele é. Aleluia. A palavra é o Deus que revela os mistérios. Ele revela mistérios. E aquilo que você não está conseguindo entender na sua vida, coloque na mão dele. Coloque nas mãos dele. E que deixa que ele vai fazer. Venha para a igreja e louve a ele. Adore a ele. Faça a obra no nome dele. E ele vai fazer na sua vida, mas com a identidade. Defenda a sua identidade de servo de Cristo nesta noite. Vamos sair daqui defendendo a nossa identidade como servo do Senhor. Mas não é só aqui, é onde passarmos. Aleluia. Obedecer também. Porque Daniel obedeceu a voz de Deus. Daniel obedeceu quem ele era, a identidade dele, a origem dele, mesmo diante da Babilônia. Obedecer a voz de Deus vai fazer você entrar em oposição. Mas você tem que entender quem te chamou foi Deus, então faça. Quem falou foi Deus, então faça sem medo, porque ele vai fazer o que ele tem que fazer na sua vida. Aleluia. No final, Nabucodonosor reconhece que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. E a grande lição para nós nesta noite é a segurança. Impérios se levantam e caem. Ideologias passam e líderes mudam. Mas o reino de Deus é inabalável. Podemos confiar sim no Deus no meio de crises políticas. Porque Deus é Deus das nações. E Ele muda e Ele estabelece reinos. Ele faz e Ele é. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus.